Oi, gente. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer muito grande eu poder estar aqui para poder falar de um negócio que eu amo demais, que é criolipólise. E de imediato o que eu posso dizer é que esse tratamento mudou a realidade da minha clínica. Então, quando eu estiver falando aqui, comece a pensar na possibilidade de ter esse recurso como algo que vai agregar muito valor para a clínica de vocês, para o espaço de vocês e para os resultados de vocês. Bom, eu sou Fernanda Mardegan, eu sou fisioterapeuta e a minha especialidade é fisioterapia dermatofuncional. Eu me formei em 2002, né? Então, a gente não faz conta de quantos anos tem, a gente só escreve aqui para deixar marcado. E, dentro desse período, eu tenho a parte de clínica, onde eu faço os atendimentos de fisioterapia, de estética. Tenho uma segunda empresa que é de consultoria de ergonomia. Então, a gente atende empresas da nossa região. E esse ano eu tive a felicidade de ser indicada para um prêmio nacional, que é o Prêmio Quality. Nós ficamos entre as 5 melhores clínicas de estética do país. Então foi bem bacana essa questão do prêmio. E aí, quando os pacientes chegam na clínica e eles olham para mim, eles falam assim: Fernanda, eu vim aqui porque eu quero acabar com isso. Isso é gordura, isso é celulite, isso é flacidez, isso é estria. E aí você começa a conversar com a pessoa e você começa a entender o que a pessoa está querendo e a gente vê que ela tem uma expectativa. E muitas vezes essa expectativa não é possível de ser atendida exatamente como a pessoa quer, por vários fatores, por fatores clínicos, por fatores funcionais. E aí a gente vem para a realidade. O que eu vou fazer com essa pessoa? O que eu tenho para oferecer para essa pessoa? E quando se trata de gordura, não tem o que discutir. Tá? Para a gordura, o melhor recurso é criolipólise. Hoje, quando a gente busca na literatura, a literatura mostra pra gente que os resultados de crio eles são efetivos, são duradouros, e o que a gente tem até o presente momento de produção é que essas células não voltam. Então, a gente não tem até agora estudos dizendo que aquela célula de gordura que morreu por criolipólise volta. Por isso que a gente pode dizer que a crio ela faz um processo de lipo sem cortes. E dependendo da forma como você trabalha e utilizando essas máquinas AVC9, AVC10, eu tenho certeza que vocês têm um resultado muito bom. Por quê? Porque ela dá pra gente uma segurança gigantesca. Tá? A confecção do manípulo, a forma como ela é feita, extremamente eficiente, ela é aplicável para grandes e pequenos acúmulos. Então a gente lê assim: criolipólise não é indicado para paciente em estado de obesidade. Não é indicado? Depende. Eu vou mostrar foto para vocês de pacientes que estavam em estado de obesidade e nós conseguimos resultados lindíssimos. Outra coisa, a gente utiliza em diferentes regiões. Quando começou lá atrás, até uns 5, 6 anos atrás, falava assim: só pode ser usado onde tem bolsa de gordura, ou seja, abdômen e flanco. Tanto que os estudos eles são feitos em abdômen e flanco. Só que a gente usa papada, a gente usa braço. Fernanda, mas eu li que eu não posso usar sucção no braço porque é perigoso. Tudo depende da máquina, do como você está fazendo. Só que hoje a gente tem a placa, a gente tem o fit. Então isso facilita muito o nosso trabalho. Não posso fazer interno de coxa porque gera flacidez. Depende. Depende de como você está utilizando esse recurso, tá? Então, eu sempre digo o seguinte: não adianta você ter uma Ferrari e dirigir a sua Ferrari como se você estivesse dirigindo um Fusquinha. Você tem que conhecer a máquina que você tem para poder extrair dela o melhor resultado. E além de conhecer a máquina, conhecer a necessidade e a individualidade do seu paciente. Isso é fundamental. E aí, questão: criolipólise dá lucro? Dá. Não dá para banalizar o negócio. R$ 39,90. 2 áreas por R$ 59,90. Compre uma, ganha outra. A gente lida com um recurso espetacular, fantástico, é o que existe de melhor no tratamento de gordura. A gente precisa valorizar esse tratamento. Eu trabalho com crio tem 3 anos.
Eu sempre trabalhei com máquina locada. Hoje eu tenho a minha máquina. A minha máquina. Hoje eu comprei a minha. Ou seja, se não fosse lucrativo, se não desse retorno, se não desse resultado, se não fosse bem visto pelo nosso cliente, eu não investiria em uma máquina, tá? E o que eu posso dizer para vocês é que a percepção do cliente em relação ao meu trabalho, ao meu espaço, mudou a partir do momento em que a minha VC9 entrou lá. Mudou. É completamente diferente a forma como o nosso cliente olha hoje para a gente no espaço. E aí... antes de falar dos resultados, eu acho que é super importante a gente discutir algumas coisas relacionadas à fisiologia da técnica. Porque como é que eu vou usar um equipamento para dar resultado se eu não sei como esse equipamento funciona? Se eu não sei como essa técnica funciona? Eu cansei de ouvir, tudo bem? Eu cansei de ouvir que crio não dá resultado. Quantos clientes não chegam na clínica e falam, olha, eu não quero fazer criolipólise porque eu já fiz e não deu resultado nenhum. E aí você vai conversar com a pessoa, você fala, colocaram uma máquina em você, não fizeram um tratamento em você. Porque existe diferença disso. E aí, gente, quando a gente fala que a criolipólise ela é capaz de resfriar o tecido cutâneo de 8 graus positivos a 15 graus para levar o processo de morte por apoptose, é porque essa célula verdadeiramente vai morrer. E ela não vai voltar. Se eu tenho uma margem de 8 a 15 graus dentro do tecido... Só se eu não chegar nesses 8 graus dentro do tecido. Porque a literatura é muito clara quando ela fala, se eu tiver 8 graus na gordura, o adipócito morre. Então, se eu não coloquei 8 graus no adipócito, peraí, aí não vai dar resultado. O que foi que eu fiz? Tá? Como que eu trabalhei esse cliente? E outra coisa, importantíssimo a gente saber. Quando nós trabalhamos com gordura... A gordura, ela responde ao tratamento por 3 vias. Nós estimulamos lipólise, estimulamos necrose e estimulamos apoptose. Fernanda, mas se eu usar a crio, eu vou fazer os 3 procedimentos? Exatamente. Você vai ter os 3 efeitos acontecendo durante um tratamento de crio. O que a gente sabe é que a apoptose é o maior percentual, só que vai existir lipólise e vai existir necrose. Qual que é a diferença dos 3? Tá? Lipólise, a célula está viva, linda, prontinha para ficar gordinha de novo. A única coisa que eu vou fazer ali é esvaziar essa célula. Então, não queira fazer lipólise e achar que você vai ficar magra pro resto da vida, porque o adipócito foi feito para guardar gordura. Se ele está vivo, é claro que ele vai voltar a guardar gordura. É fato. Tá? Lipólise, eu esvazio e ele volta. Necrose, eu mato. Eu vou explodir essa célula. Eu vou causar um desarranjo celular tão grande que é incompatível com a existência dela. Eu vou matá-la de imediato. Naquele momento ela vai morrer e ali ela não vai voltar mais. O que a gente vê na literatura é que, aparentemente, as células que ficam mais próximas do manípulo, mais próximas da superfície, elas morrem por necrose. Então, eu vou causar necrose toda vez que eu usar criolipólise. Porém, o maior percentual de morte será por apoptose. Aí eu costumo dizer assim, a apoptose é um processo de morte programada, certo? Certo. Mas por que é um processo de morte programada? Alguém sabe? A gente altera bioquimicamente a estrutura da célula. A gente altera o DNA, alteramos o funcionamento da mitocôndria. DNA é o cérebro, mitocôndria é um pulmão. Alguém morre sem cérebro e sem pulmão funcionando? Não! Então essa célula ela vai morrer. E aí a própria célula vai sinalizar por meio de substâncias químicas, mediadores, para que o macrófago chegue ali e comece a fazer a limpeza do local. Só que essa limpeza ela não acontece do dia para a noite. Existe um período em que esse processo vai acontecer. Então nós vamos eliminar efetivamente gordura por um período de 180 dias. Imagina você virar para o seu cliente e falar assim, olha, nós vamos fazer crio e durante 6 meses você vai estar perdendo células de
gordura. Eu só vou dar um ok do seu tratamento daqui 6 meses. Antes disso, a gente não vai dizer o que vai acontecer. Imagina você tratar um dia e perder gordura por 6 meses. Qual tratamento que faz isso pra gente? Nenhum. Nenhum. E aí, gente, quando a gente fala de necrose e apoptose, eu preciso entender que a necrose, ela é imediata. Agora, a apoptose, ela demora até 3 dias para acontecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente posta um resultado de 1 semana. Olha como reduziu gordura. Peraí, calma, não é bem assim o negócio. Eu iniciei com a apoptose de 24 a 48 horas para frente. Agora, se eu reduzir medida, eu preciso analisar se é gordura, se é edema, para que eu não gere uma expectativa no meu cliente. E quando a gente pensa em questão de necrose e de apoptose, a apoptose, ela tem uma cascata, onde existe aqui uma substância, TNF-alfa, que ele vai ser determinante no nosso resultado. Se eu pudesse comer, beber, respirar TNF-alfa, eu teria na alimentação todos os dias. Café da manhã, almoço e jantar. Já ouviram falar dele? O que ele faz no nosso corpo? Primeiro, ele sinaliza para o adipócito morrer, tá? Então, quando tem TNF-alfa, a célula de defesa entende que tem sofrimento, ele vai ali e começa a matar o adipócito. Segundo, ele estimula o processo de lipólise. Então, ele já faz esvazamento de gordura. Terceiro, ele estimula a produção de leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Paciente que faz crio sente menos fome. E é muito comum os clientes falarem assim, nossa, parece que eu não consigo comer, eu como um pouquinho, eu já estou saciado. É leptina, está sendo bombardeado de leptina no seu corpo. E aí você come menos realmente, tá? Outra coisa, o TNF-alfa, ele inibe a adipogênese. Ele inibe a formação de novas células de gordura e, ao mesmo tempo, ele inibe a formação de nova molécula de gordura. Então, ele não deixa o adipócito se reproduzir e ele não deixa aqueles que estão vivos prontinhos para engordar, armazenar gordura. Não é sonho? Tinha que inventar comprimido de TNF-alfa, certo? Bom, se eu sei que a minha crio produz TNF-alfa e eu vou ter todos esses resultados, eu preciso entender que isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, nós vamos ter um período de evolução do tratamento de criolipólise para que a gente chegue lá nos 90 dias com uma excelente prévia daquilo que vai ser o nosso resultado. E isso responde a eventos fisiológicos. A gente não muda isso. É fisiologia. O que a gente faz conhecendo a máquina é ajustar tempo, temperatura para modular a magnitude desses efeitos. Se eu dependo de tempo e de temperatura para ajustar o meu resultado, é fundamental que eu saiba usar a minha máquina. E principalmente, que eu faça uma avaliação adequada do meu cliente. Faz sentido isso? Será que eu vou tratar todo mundo do mesmo jeito? Eu aprendi que eu preciso usar o manípulo durante 1 hora em sucção. Será que para todo mundo é 1 hora em sucção? A gordura de todo mundo é igual? Vocês usam crio, gente? Vocês trabalham com crio? Sim? Sim. Tá. Faz quanto tempo que vocês trabalham com crio? Mais de 1 ano, menos de 1 ano, 2 anos? Mais de 1 ano, tá? Vocês observam diferença de resultado de gordura flácida para gordura compacta? Observam diferença de pele? Percebem que a pele muda? E é igual o resultado para todo mundo? Não, não é. Então, quando a gente modula tempo e temperatura, a gente promove resultados diferentes para o nosso paciente. E aí, eu ouso dizer que a criolipólise permite que a gente faça um processo de harmonização corporal. Uma pessoa que não tem cintura, eu faço cintura.
Uma pessoa que tem um abdômen muito globuloso, eu diminuo o volume desse abdômen. Uma pessoa que tem culote, a gente diminui o culote, embora o culote seja o tormento da vida. Como é difícil cuidar de culote, tá? Eu costumo usar um exemplo, ele é feio, mas dá para entender bem. Abdômen, flanco, a gente tem bolsa real de gordura. Culote, não. Já viram um cupim bem gordo, cupim do boi, do churrasco? Aquela gordura por cima entrando no meio da carne? Pensaram no churrasco, né? Lembra do cupim? É fácil tratar aquilo? Não é. Então a gente precisa usar a máquina ao nosso favor, explorar os recursos que ela dá para que a gente tenha o melhor resultado. E aí a gente precisa olhar isso aqui. A gente vai falar em detalhes dessas questões, esses eventos fisiológicos, mas de imediato. Imediatamente após a crio, eu tenho algum resultado? Nenhum. A cliente olha, nossa, parece que eu já murchei, é líquido, tá? O frio faz vasoconstrição, que aumenta a reabsorção do edema. Então, tudo bem. No outro dia, ela vai estar enorme, de gigante, de inchada. Porque depois vai entrar um processo inflamatório que inicia de 24 a 72 horas. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Quanto mais doer, melhor. Quanto mais desconforto ela sentir, melhor. Tem cliente que me liga e fala assim, eu tô morrendo de dor. Eu falo, eu amo quando você me fala um negócio desse. Porque se ela está sentindo muita dor, é porque o processo inflamatório começou e começou numa magnitude grande que vai me gerar um excelente resultado. Então, de 24 a 72 horas, eu inicio uma reação inflamatória, passa essa fase inflamatória, chega macrófago no local e começa uma paniculite. Iniciou a paniculite, perfeito. Aí eu vou ter apoptose. Aí eu vou ter processo de morte programada de célula para uma redução efetiva e permanente de gordura naquele local. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o TNF-alfa, uma vez correndo na circulação sanguínea, ele não sabe qual adipócito que é para ele sinalizar ou não. Então tem gente que faz crio no abdômen e fala assim, Fernanda, minha papada diminuiu. Gordura. Nossa, o gordinho do braço, aqui na prega axilar, diminuiu. Aí você fala assim, nossa, mas eu não tratei aí. Não, só que o TNF-alfa foi, circulou, sinalizou e matou. Tanto que a gente trata uma região e uma área adjacente pode diminuir. A gente chama isso de efeito dominó. E tem foto aqui que eu vou mostrar para vocês. De áreas não tratadas, eu também amo. De áreas não tratadas que reduziram gordura com criolipólise. 14 a 30 dias. A gente tem os macrófagos presentes, fazendo apoptose. A partir de 30 dias, a inflamação diminui, mas a apoptose continua, o processo de fagocitose. De 60 a 120 dias, esse processo começa a diminuir. Então, eu costumo dizer que 90 dias, nós temos um pico de redução. A partir daí, reduz, mas muito menos do que no início. Se 90 dias é o meu pico, a partir daí diminui, mas eu ainda tenho o processo de morte, eu posso refazer a criolipólise nesse período? Eu espero 3 meses, 2 meses para fazer de novo, eu espero 6 meses. Quanto tempo eu espero para fazer novamente a crio? Depende da paciente. Aí eu vou dizer, depende da fisiologia. Não façam antes de 90 dias. Porque se até 90 dias eu tenho um processo apoptótico importante, macrófago trabalhando, se eu fizer frio de novo, eu paraliso esse macrófago que está trabalhando com 30, 60 dias e vou fazer uma inflamação aguda. E se eu fizer uma inflamação aguda em um ambiente que não está propício, o meu resultado pode não ser eficiente. Então eu tenho que dar tempo para que o processo fisiológico aconteça. Quer ver uma outra coisa? Vocês usam ultrassom de pós-crio? Quem usa eletroterapia de pós-crio? Vocês usam? Sim? Usa. Qual que é o principal efeito do ultrassom, por exemplo? Anti-inflamatório. Opa, estou produzindo calor para uma ação anti-inflamatória. Eu preciso desinflamar? Não, eu preciso de um recurso pró-inflamatório.
Eu preciso potencializar a minha inflamação. Porém, sobrepor inflamação pode atrapalhar o meu processo de apoptose. O que eu quero dizer com isso? Não faça nada. Deixe a criolipólise fazer por si só. Avalie bem. Estabeleça parâmetro correto e deixa o seu corpo trabalhar. Se você for entrar com algum outro recurso para potencializar depois, espere pelo menos 60 dias, que é o período em que a minha atividade começa a diminuir. Quer uma combinação porreta? Aqui, ó, tá do lado, híbridos, tá? Usa o bichinho antes, faz a crio. E só depois de 45 dias começa a entrar com o equipamento. Posso usar antes? Depende do seu resultado, depende de como você modulou. Se você modulou para dupla, legal. Tudo que eu fizer com ele, nesse período de 72... Quer ver um negócio fantástico? Tira a crio e entra com ele para fazer reperfusão. Tira a crio e entra com ele para fazer reperfusão. E aí você trabalha 3 dias com ele, utilizando a radiofrequência dele e o LED dele, porque LED ele é pró-inflamatório. Durante o período dos 60 dias, pega o LED dele e usa o LED, porque o LED ele aumenta o infiltrado celular na região, você potencializa o resultado. Sim, dá muita diferença. Dá muita. Agora, aqui a gente tem cavitação. Cavitação faz necrose, eu potencializo. Ultrassom de 3 MHz, ele é anti-inflamatório. Entende a diferença? Então a gente precisa conhecer o recurso, é fundamental, para que a gente, entendendo a fisiologia, a gente coloque ele de uma forma adequada. Faz desse jeito que eu estou te falando, depois você me manda uma foto que eu quero compartilhar. Eu vou repostar a sua foto. Outra coisa. Opa, é para cá. Vamos lá. Então eu trouxe algumas fotos de resultados da clínica para que a gente vá entendendo a fisiologia, o que está acontecendo ali. 24 a 72 horas. Essa paciente, ela não tinha tempo para ficar na clínica, ela só tinha metade da manhã para ficar. Então a gente ia trabalhar com ela abdômen inferior, abdômen superior e flanco. Aí nós trabalhamos no primeiro dia flancos e abdômen inferior. Abdômen superior eu deixei para trabalhar no dia seguinte e flanco superior aqui eu deixei para trabalhar no outro dia. Aqui eu usei o manípulo de sucção, o 360 graus, em toda a região. No outro dia, ela voltou. E aí, a hora que eu palpei ela, é normal ficar em equimose, tá? Eu fui palpar a região e eu vi que eu estava muito quente. Coxa, não tratei. A pele estava em 29 graus. Flanco, 33 graus. Iniciou o processo inflamatório? Ela não me deixava encostar nela. E eu falava assim, eu amo isso. Falei, eu tô tão feliz que você tá com dor. Ela falava assim, eu não te entendo. Eu falei, entenda que vai reduzir gordura. É o amor da minha vida. E aí a gente tratou a região superior. Mas, Fernanda, eu posso fazer no outro dia? Posso. Porque a apoptose, ela inicia a partir de 48 horas, 48 a 72 horas. Então, se eu vir aqui e fizer em outra região, eu não tenho comprometimento nenhum. Eu posso trabalhar. Aí, 7 dias depois, veio essa cliente. Essa cliente, ela é adolescente. No 3º dia, a mãe foi lá na clínica querendo me processar. Minha filha está morrendo de dor. Minha filha está dolorida. Minha filha está roxa. E eu falei, mas a gente conversou. Aí eu falei, vamos conversar. Trouxe a menina, na hora que eu olhei, eu expliquei tudo para ela. E eu falei, mãe, vai ficar lindo. 7 dias depois, olha isso. 7 dias deu tempo de iniciar a apoptose? Não. O que aconteceu com ela aqui? Lipólise, necrose ou apoptose? Necrose. Então, de imediato, eu já dei um resultado fantástico para minha cliente. Ela esteve na clínica ontem e eu fiz foto dela de novo, mas aí eu não acabei não colocando a foto dela aqui. É impressionante o que o corpo dela já mudou com 21 dias. 21 dias, a gente está chegando ali, ó, no topo do processo apoptótico. Olha essa aqui. Caminhamos, resultado de 15 dias.
A literatura fala que a gente não pode trabalhar grandes acúmulos, certo? Isso é um bom grande acúmulo. A gente tem um grande acúmulo de gordura nessa região. Foram 2 gestações, aumento de peso, tem dificuldade com emagrecimento, tem alteração metabólica. Então, é uma paciente que, a princípio, em que a gente olha, a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Depois você para, pensa, reorganiza clinicamente a paciente e entra com uma crio, olha o flanco dela, o quanto diminuiu. Olha as costas dela. E detalhe, eu não tratei costas. Eu só tratei flanco. Aqui embaixo, ó, a gente tratou essa gordura celulítica. Dá para perceber a diferença dessa região? Aqui eu usei 360. Aqui na lateral eu usei 360. E toda aqui a parte de baixo e a parte interna eu usei placas. Porque eu não tinha uma boa prega. Eu não conseguia fazer uma boa prega. E olha a diferença de resultado dela 15 dias depois, tá? Olha a lateral. Não é de deixar a cliente super feliz? É muito diferente. Um resultado desse com emagrecimento, ela precisaria emagrecer pelo menos uns 10, 12 quilos para a gente chegar num resultado como esse. E detalhe, deu 500 gramas de diferença de balança, gente. Ela não está emagrecendo. É gordura mesmo que está indo embora. Essa é uma outra paciente. Aqui nós usamos 360, tá? Manípulo de sucção. Essa paciente, ela tem 21 dias. Aí eu vou contar uma coisa. 21 a 30 dias, cuidado com foto de antes e depois. A pessoa incha. Ela fica maior. Aí você vai olhar, você fala, meu Deus, mas 15 dias estava menos. Meu Deus, 21 está mais. O que está acontecendo? Será que está acontecendo algum problema com ela? É fisiológico. De 21 para 28 dias, o processo inflamatório está encerrando, estamos mudando as células e pode ser que aconteça um pequeno edema. Mas olha a cintura dessa cliente. Olha o resultado de abdômen anterior com essa cliente. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês, gente, é 100% crio. É só crio. Não tem outro recurso. Tá? 100% crio. Olha de frente a diferença. Como vem mudando o corpo dela. Aí vamos evoluindo no processo inflamatório e chegou para mim essa cliente. Lactante, mãezinha, amamentando, 4 meses. Aí você para e pensa, o que eu vou fazer com ela? Posso entrar com cosmético? Para quem amamenta? Não, não dá. Tá? Posso entrar com uma sequência de combinações de equipamentos pesados com essa cliente? Não dá. O que a gente fez? Ela tinha muita retenção de líquido. Nós trabalhamos aqui antes da sessão, equipamentos e recursos para desinchar. Fizemos sucção no flanco, sucção superior e aqui embaixo nós trabalhamos placas. Ela estava com 4 meses de pós-parto, de cesariana. Nunca a gente pode, antes de 6 meses, sugar em cima de uma cesárea. O ideal é que a gente espere pelo menos 1 ano. Isso é o ideal. Então, nós trabalhamos sucção onde era possível, onde não existisse tração da linha da cicatriz e trabalhamos a região inferior toda em placa. E olha o resultado dela 21 dias depois. Então, isso mostra pra gente que nós temos uma paniculite bastante importante. E mesmo ela estando amamentando, sendo bombardeada de cortisol, porque a mulher que amamenta tem muito cortisol, que é um anti-inflamatório natural na circulação sanguínea, a CRIO mostrou que ela é capaz de gerar excelentes resultados para essa cliente. 21 dias, fomos caminhando no processo inflamatório, e aí nós temos esse resultado de 28 dias. Aqui, esse paciente, ele tem pseudoginecomastia, tá? Ele chegou na clínica,
questionando a gordura da mama, fizemos um ultrassom, descartamos que não era hipertrofia de glândula mamária, verificamos que era realmente gordura, e aí nós fomos trabalhar mama masculina com crio. Muito legal. Muito bacana. Olha o volume de mama. E aí ele estava malhando, a gente já trabalhou todo o corpo dele. Olha a bolsa de gordura de flanco, ó, dá para ver o contorno certinho da bolsa. Olha, 28 dias depois do que a gente fez. É um cara que malha pra caramba. Faz muito exercício. A gordura não deixava o abdômen aparecer. E o mercado masculino, a estética para homens tem crescido muito, tá, gente? Os rapazes têm malhado muito e essa gordura de bolsa abdominal não deixa o tanquinho aparecer. Pensem nessa estratégia para os clientes de vocês, porque isso faz muita diferença. 45 dias. 45 dias eu já estou próximo dos 60. Então eu tenho uma paniculite intensa, um processo apoptótico intenso, mas eu já estou caminhando para o final. Olha essa cliente. Ela já tinha um desenho, um contorno corporal bonito. Só que a circunferência não agradava. Nós não tratamos gordurinha do sutiã. Aqui, essa região, nós não fizemos o tratamento. Mas olha a diferença de uma região para outra 45 dias depois. Nós trabalhamos flanco e trabalhamos abdômen anterior. Aqui, olhando na foto, a gente percebe que diminuiu. A gente percebe que o volume diminuiu. Na fita, na perimetria, foram 12 centímetros de circunferência de cintura. De balança foram 600 gramas de redução de peso. Uma pessoa que emagrece 600 gramas perde 12 centímetros de linha de cintura? Não perde. É resultado de crio. E aí, 50 dias. 5 dias a mais. Essa cliente também não tratou lateral de tronco. Nós tratamos flanco. Região anterior, inferior, superior e flancos. Olha isso. Olha a pele dessa cliente aqui e a pele da cliente aqui. Fernanda, como que isso se explica? Toda vez que a gente resfria a pele, o adipócito, o fibroblasto, ele também é sensível ao frio. Se nós reduzimos a temperatura da pele abaixo de 12 graus, nós irritamos o fibroblasto através de um efeito chamado criodermstring. E com esse efeito, nós temos a produção de colágeno. Então, ao mesmo tempo que eu estou reduzindo gordura, eu estou trabalhando flacidez. Para braço, é fantástico quando a gente faz crio em braço, porque a gente trabalha a gordura e melhora a pele. Olha o flanco. Essa cliente de balança deu diferença de 1,4 kg. 1,4 kg de balança em 50 dias. Só. Olha que lindo o resultado dela de frente. O marido dela fala para mim que ele agora tem 3 meninas. Que eles têm 2 filhas. Ele fala que agora ele tem 3 meninas. Ela ficou lindíssima. E olha aqui, isso é muito legal. Imediato, o dia que nós fizemos o tratamento, 50 dias depois, como ela chegou, e 90 dias depois, sem nenhuma intervenção, nenhuma, nós não fizemos nada, nem drenagem linfática manual. É simplesmente o efeito da crio caminhando. Gente, isso é resultado de lipo. Isso é resultado de lipo. Delinear uma cintura dessa forma. 55 dias. Um outro caso, paciente pré-diabética. Tinha um contorno corporal muito bonito. Trabalhamos harmonização. Crio 360, trabalhamos flanco. Aqui nós trabalhamos costas, tá? Como ela foi feito. No adipômetro tinha quase 5 centímetros de espessura de camada de gordura. Então nós trabalhamos superior e inferior e trabalhamos superior e inferior. E olha o contorno corporal também se reorganizando. Sentada. A pochetezinha, tchau. E ela falava assim pra mim, agora eu sento, a banha não cai. Eu chorava de rir, né?
Pensa numa pessoa divertidíssima, engraçada. E ela chegava na clínica, ela sentava na maca, ela falava assim, ó, agora não cai. Resolução de 55 dias. Olha que legal. Olha as estrias. Mas Crio trata estria? Não é a principal indicação. Mas se eu estimulo a produção de colágeno, consequentemente eu tenho um excelente resultado. 68 dias. Essa cliente, eu falo que a gente tinha que dar um prêmio para ela. Ela era obesa. Ela começou... Por si só, ela tomou a decisão de mudar os hábitos de vida. Ela emagreceu 36 quilos com alimentação e atividade física. E aí ficou essa bolsinha de gordura aqui. Percebe que ela já tinha flacidez? Olha a lateral. Fernanda, eu vim aqui porque eu sei que você trabalha com gordura, eu sei que você vai conseguir fazer isso para mim. E nós fizemos a Crio. 48 dias depois, olha a diferença de resultado. Porém, aqui ela começou a ficar com um pouquinho de flacidez. Fizemos intervenção e olha o que aconteceu com a pele dela. E detalhe, 68 dias depois ela continuou perdendo gordura. 72 dias. Paciente diabética, hipertensa, faz uso de medicação. Essa paciente não fica em casa, ela vive na rodovia, ela nunca sabe onde ela vai comer, o que ela vai comer. Ela não tem horário regrado. E detalhe, depois do tratamento a gente descobriu que ela tinha trombofilia, que é uma contraindicação de Crio. Antes de fazer a gente não sabia, porque se soubesse eu não tinha feito. Aí Deus é bom, Ele protege e a gente fez o tratamento. Daqui até aqui, 72 dias.